Agora nós vamos ver os tipos de sujeito. Então, naquela primeira parte do vídeo, vocês aprenderam a separar a frase em sujeito e predicado. Agora nós vamos ver que cada núcleo do sujeito ele tem um nome diferente. Então, o primeiro e o mais comum seria o sujeito simples. O que é o sujeito simples? Aquele que só possui um núcleo. Por exemplo, o cachorro preto é do vizinho. Dentro dessa minha frase, nós temos aqui, então, o meu sujeito. É só com ele que nós vamos trabalhar. Nessa parte aqui, a gente vai esquecer do predicado. E nós vamos trabalhar com qual palavra dentro desse meu sujeito carrega o significado. Seria cachorro. Se ele é preto, marrom, não faz diferença alguma para a frase. Quantos núcleos eu tenho? Apenas um. Por isso que ele vai receber o nome de sujeito simples. Diferente do sujeito composto, que como nós vemos na definição, ele tem 2 ou mais núcleos. Então, nós temos aqui a seguinte frase. Alunos e professores trabalham com aulas EAD, que seriam aulas à distância. Então, nós temos aqui o meu sujeito, que é alunos e professores. Eu estou falando de duas coisas diferentes. Alunos seria o meu núcleo 1 e professores seria o meu núcleo 2. Então, por isso que ele vai receber o nome de sujeito composto. O sujeito oculto é quando a frase não tem sujeito, ela não vai aparecer. Porém, eu consigo identificar o sujeito da frase porque o verbo ele está conjugado em primeira pessoa. Como assim verbo conjugado em primeira pessoa? Por exemplo, comi o bolo. Essa é a minha frase. Se vocês observar, toda essa minha sentença aqui, ela é somente um predicado. E cadê o sujeito? Ele não está aparecendo. Porém, o verbo comi, o que acontece? Ele está conjugado em primeira pessoa, porque eu sei que esse comi aqui tem um eu escondido. Eu comi. O mesmo vai acontecer se eu conjugasse com o nós, porque nós temos que lembrar que o nós é o eu, só que no plural, também a primeira pessoa. Nós comemos o bolo, por exemplo. Então, não apareceu ali na frase o nós, porém eu sei que ele é a primeira pessoa. O sujeito indeterminado é a mesma coisa aqui do sujeito oculto. Só que vocês vão ter que olhar para o verbo, porque esse verbo virá conjugado em terceira pessoa. Geralmente em terceira pessoa do plural. Como, por exemplo, na frase, roubaram aquela casa. Nessa frase aqui, vocês só tem predicado, porque começou com o verbo aqui, que é roubaram, né? E o restante aqui se trata só de um predicado. Cadê o sujeito? Não aparece. E olha como é diferente do sujeito oculto. Quando eu falo comi ou comemos, eu sei que é eu e mais alguém, ou se não é somente eu. Agora aqui no roubaram pode ser qualquer pessoa. Eu não consigo identificar quem é essa pessoa que roubou. Então, por isso que ele vai receber o nome de sujeito indeterminado. E o sujeito inexistente é aquele quando nós temos o verbo haver, que ele faz referência de tempo, a dias, a meses, a anos, ou senão os fenômenos da natureza, porque os fenômenos da natureza não tem como nós conjugarmos como pessoas, não tem como dizer eu chovo, tu choves, ele chove, não existe esse tipo de conjugação. Então, se a frase tem como central
Um verbo que é fenômeno da natureza, você já sabe que o sujeito ele é inexistente. Em alguns livros pode aparecer oração sem sujeito. É outro nome que recebe, tá? Lembrando aqui, vocês podem marcar para não esquecerem que ela também vai receber o nome de oração sem sujeito. Então, trovejou forte. Outra frase que eu não tenho sujeito, eu tenho apenas o predicado. Esse meu sujeito não apareceu, nem vai aparecer, por conta que é um fenômeno da natureza.